Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Olá, tia Flávia, mais um dia aqui em casa, passando mais uma aula para vocês. Essa semana nós vamos estar trabalhando sobre animais polares e animais do deserto. Então eu vou falar um pouquinho sobre eles para vocês hoje e a gente dá continuidade na nossa semana. Combinado? Mas antes, vamos começar a nossa rotina? Vamos cantar nossa musiquinha? Vamos lá! Boa tarde, amiguinhos, como vai? Boa tarde, amiguinhos, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Legal! Olá, nossa chamada. Tia Flávia chamar, vocês respondem presente aí, tá bom? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Ana do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e pudesse nadar, eu tirava o Murilo do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Catarina do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Lara do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o José do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Gabriel do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Fernando do fundo do mar. Muito bem, veio todo mundo na nossa aula? Que legal, veio, né? Olá, pessoal! Vocês estão fazendo as nossas vogais? E os números também? Lembrem de estar fazendo eles todos os dias, tá bom? Pra gente estar praticando as vogais e os números, né? Então, pessoal, essa semana nós vamos estar trabalhando sobre animais polares, os que vivem lá no gelo. Vocês sabem quais são esses animais? Os que a gente vai trabalhar são o urso polar, aquele urso branco, a orca, que é aquela baleia, só que ela é conhecida como baleia, mas ela é um golfinho, tá, pessoal? Então, a orca é aquela baleia preta por cima e branca por baixo. E o pinguim. Esses são os três animais que vivem lá no gelo que a gente vai trabalhar essa semana. E os animais do deserto que a gente vai trabalhar são os camelos, aquele que tem aquela corcunda assim, né? Que a pessoa senta no meio para poder viajar ou passear. A gente vai estar trabalhando também sobre o lagarto, que tem aquelas escamas, né? Que parece uma cobra no chão, só que ele tem 4 patas, né? E vamos trabalhar também com o bicho preguiça. O bicho preguiça é aquele bicho que anda bem devagarzinho, que tem o corpo coberto por pelo, né? E ele vive pendurado nas árvores, dormindo. Então a tia Flávia vai explicar um pouquinho sobre eles. Então, os animais que vivem lá no deserto, eles não conseguem ir morar lá no Polo Norte, né? Com os animais polares, porque a baixa temperatura de lá, eles não iriam conseguir sobreviver, porque eles precisam de calor para sobreviver, né? Assim como os animais que vivem lá no Polo Norte, os animais polares não iriam conseguir viver aqui no deserto, porque eles também não iriam sobreviver às altas temperaturas, né? Eles precisam de frio para sobreviver e no deserto tem muito calor. Então, cada um tem que viver no seu cantinho, tá bom? Para começar a falar um pouquinho sobre cada animalzinho, a gente vai começar a falar sobre o urso polar. O urso polar, ele é carnívoro. A sua comida preferida é a foca e a sua pelagem, ele é todo branquinho, de pelo branco, tá bom? Aí em seguida nós temos a orca. A orca, ela é uma baleia que vive no oceano
e ela se alimenta de peixes, tartaruga, golfinho, tubarão. Aí nós temos também, que mora com ela lá que a gente vai trabalhar, os pinguins. Os pinguins vivem na superfície ali do oceano. A sua comida preferida são os peixinhos. E isso mesmo, eles comem peixinhos para sobreviver. Aí tem os animais do deserto. Os animais do deserto que a gente vai trabalhar essa semana é o camelo. Ele tem o corpo coberto por pelos. Ele vive mais de 50 anos, sabia? Ele pode ficar dias ou meses sem beber água. E a sua comida preferida é plantas e plantas espinhosas. O bicho preguiça tem o corpo coberto por pelo e a sua comida preferida são as folhas. E eles dormem agarradinho no tronco da árvore. E aí tem o lagarto também. A sua pelagem, o seu corpo, ele é feito de escamas. E a sua comida preferida são pássaros, ovos, os bichinhos pequenininhos que ele também acha pelo chão. Tá bom? Então vamos começar a nossa atividade em cima disso tudo que a tia Flávia comentou com vocês? Para nossa aula de hoje, nós vamos precisar desta atividade que a tia Flávia enviou para vocês. Vamos pintar de azul os animais polares e de laranja os animais que vivem no deserto, tá bom? Eu vou pintar junto com vocês. Vamos lá? Olha lá, pessoal. Eu pintei certinho? Vocês viram então que os animais que vivem lá no deserto, a tia Flávia pintou de laranja, ó. O camelo, o lagarto e o bicho preguiça. E os animais polares, a tia Flávia pintou de azul. O urso polar, a orca e o pinguim, tá bom? Façam bem bonitinho essas atividades e depois mande pra tia Flávia ver. Combinado? Beijo, pessoal! Até a próxima aula. Nossa próxima aula vai ser videoaula, tá bom? Fiquem com Deus. Até!